Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Yu do Ateliê Love You e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo dessa necessaire mini box. Ela é bem fofinha, dá pra presentear, cabe bastante coisa. Coloquei umas coisinhas, um isqueiro, um remedinho, carregador, maquiagem, é bem multiuso e é bem legal para presentear e não é difícil fazer. Quem é iniciante vai conseguir fazer numa boa. Vamos ao passo a passo. Esses são os materiais que a gente vai utilizar, já deixei tudo cortadinho. No tecido exterior a gente vai cortar a medida de 23 por 30. Eu cortei já na manta também, eu vou usar a manta R2, já passei o ferro. E também costurei a beiradinha para ficar tudo fixo. Então a gente vai cortar no tecido exterior a manta e o forro, na mesma medida de 23 de largura por 30 centímetros de altura. A gente vai usar também um zíper, eu cortei um pouquinho maior que a largura, tem mais ou menos 25 centímetros. E a gente vai precisar também de um cursor para esse zíper. Se você quiser usar o zíper pronto, também não tem problema. Essas duas faixas é para decorar a parte do zíper. Elas medem 25 centímetros por 4. A gente vai dobrar no meio e passar o ferro para ela ficar com esse acabamento. Também é opcional, é só uma decoração na parte do zíper. Para fazer a alça, eu cortei uma tira medindo 30 centímetros de comprimento por 5 centímetros de largura. Eu cortei essa faixa na hora que eu estava cortando a parte do tecido exterior, então eu uni ali e fica bem mais fácil de cortar. Essas tiras eu vou utilizar para fazer o acabamento na parte de dentro da nossa peça. Ela mede 5 centímetros de largura e, se você preferir, pode substituir pelo viés pronto também. Agora vamos para a máquina costurar. Eu vou começar colocando essa parte de decoração do zíper. Eu já dobrei ela no meio, a gente vai colocar a parte aberta pro lado de fora e costurar bem na beiradinha. No vídeo não apareceu, mas não esquece de dar um retrocesso no início da costura e também no fim para ficar tudo firme. Ela vai ficar desse jeitinho, eu já cortei o excesso também das beiradinhas. Agora a gente vai costurar o zíper. A gente vai posicionar o zíper direito com direito do zíper, com o direito ali da nossa faixinha. Eu não vou utilizar o calcador de zíper, porque esse zíper que eu estou utilizando é um pouco mais largo. Mas se você for usar um zíper mais fininho, é interessante trocar o calcador da máquina para não ter nenhum problema. Se você observar aqui no vídeo, dá pra ver certinho, fica meio centímetro dos dentinhos do zíper, então não tem problema. Agora eu vou costurar o forro, vou colocar direito com direito. O meu forro ele é todo preto, então não tem direito, mas se você estiver usando um forro estampado, você deixa o direito com direito. Eu vou costurar na parte da manta, que eu acho que fica mais firme, fica mais fácil de costurar. Com o zíper costurado, agora eu vou colocar o forro para trás da nossa manta e vou dar o acabamento ali na parte da frente da nossa peça. Eu vou passar a costura bem na beiradinha dessa faixinha, então vou aproveitar para dar o acabamento e também segurar essa faixa que a gente costurou. Essa costura é bem no cantinho, então pode fazer bem devagar para não ter nenhum problema. Ela vai ficar desse jeitinho. Agora eu vou costurar o zíper na outra parte, então vou levar ali o zíper direito com direito novamente, vou passar uma costura. Eu gosto de primeiro fazer a costura na parte exterior e depois passar a costura de novo no forro. Assim eu acho que é mais fácil na hora de costurar e fica tudo mais certinho. Mas tem gente que faz tudo direto, então vai da forma de costurar de cada um. Se você preferir, você pode utilizar alfinete ou também aqueles clipes de patchwork nessa hora de costurar o zíper. Então vai da forma de cada um mesmo de costurar. Com o tempo e a experiência, você vai adaptando da melhor forma. Já costurei o zíper, agora a gente vai deixar o forro de um lado e a parte externa com a manta de outra. E vamos abrir esse zíper para conseguir dar o acabamento do outro lado. Então, da mesma forma que a gente fez para costurar a faixinha, a gente vai costurar desse lado agora, bem no cantinho para ficar igual. Olha, vai ficar desse jeitinho. Agora eu vou passar o ferro para fixar o forro com a manta e também passar uma costurinha nas laterais para ficar tudo firme. Tô usando o meu ferrinho aqui só para dar um charme. Tudo pronto, já passei a costura. Agora a gente vai colocar o cursor. É bem fácil colocar, eu vou aproximar aqui a câmera. A gente vai começar cortando os dentinhos de um dos lados.
Na gravação ficou um pouco escuro, mas acho que dá pra ver certinho. Eu vou cortar só os dentinhos de um dos lados. Ó, eu coloquei a mão ali, igual as blogueiras fazem, deu pra ver certinho. Agora eu vou unir os dois e alinhar as duas laterais. E vou colocar o cursor no lado que eu não cortei. Então, eu vou colocar a cabecinha do cursor ali. Vou empurrar até chegar nessa parte que eu cortei e vou encaixar. Eu seguro os dois lados e puxo. Aí eu vou até o fim e coloco de novo para deixar esse cursor bem no meio. Eu sempre compro para minhas peças o zíper por metro do mais largo, número 5. Eu acho que é mais fácil para costurar e também para tirar e colocar o cursor. Agora eu vou fazer 2 piques no fundo dessa peça, bem no meio. Então eu vou alinhar ali o zíper e alinhar essa parte de baixo e fazer um pique bem pequenininho para ficar mais fácil na hora de costurar. Agora a gente vai reservar essa parte que a gente fez e vamos costurar a alcinha. Essa alça ela mede 5 centímetros por 30 e a gente vai dobrar mais ou menos meio centímetro. A gente pode ou vincar assim com a unha, que nem eu tô fazendo, ou também passar no ferro. Eu acho que assim é mais fácil de fazer. Então a gente dobra meio centímetro dos dois lados e depois dobra novamente no meio. E vamos passar uma costura dos dois lados. Enquanto eu passo a costura aqui na minha alcinha, eu quero deixar um recado para vocês. Eu espero muito que vocês estejam gostando desse vídeo. Eu tô me esforçando bastante para gravar e aprender a editar. Tô editando pelo celular, então é bem complicado para mim de conseguir tempo e também gravar e editar, mas eu recebo bastante pedido lá no meu Instagram de tutoriais e dicas aqui pro YouTube. Então, espero que estejam gostando. Deixa o like, né, que é isso que pede aqui no YouTube. Deixa o like, se inscreve, comenta aqui embaixo também sugestões de novos vídeos para eu me esforçar e aprender cada vez mais e publicar mais vídeo aqui no YouTube. Mas voltando agora para nossa alcinha, a gente vai cortar ela no meio. Ela vai ficar em 2 partes, né, obviamente, e depois cortar uma das partes no meio de novo. Então, a gente vai ficar com 2 partes menores e uma parte maior. Agora, a gente vai voltar lá para aquela parte que a gente tinha separado. A gente vai virar no avesso. E vamos costurar aquela alcinha que a gente acabou de cortar. A gente dobra ela no meio e centraliza no meio do zíper e passa uma costurinha e faz a mesma coisa do outro lado. Vamos cortar o excesso. E agora fechar as laterais. Então é bem simples, é só unir esse pique do meio que a gente fez no meio do zíper. E vamos passar uma costura com a medida de um pé de máquina. Costurei os dois lados, não dá pra ver muito bem porque é preto, né? Mas tá costuradinho. Eu fiz aqui o exemplo, se a gente quisesse um estojo compacto, um estojo que é mais reto, né? Que é aquele mais basicão, ele já estaria pronto. Era só dar o acabamento ali na costura que a gente fez e ele já estaria pronto. Mas não é isso que a gente quer a necessaire box. Então, a gente vai desvirar no avesso de novo e fazer as caixinhas de leite. As 2 caixinhas de leite vão medir 3 centímetros. Então, eu vou pegar aqui a minha régua e esse lápis que apaga com ferro, também com o calor, ele sai. Vou aproximar aqui a câmera para vocês verem também. E eu vou medir a partir da costura para frente. Então, 3 centímetros a partir da costura e embaixo também 3 centímetros. Tô vendo aqui que tá um pouco torto, mas tá tudo bem. Vou fazer isso nos 4 lados. Pronto, risquei os 4 lados. Não dá pra ver muito bem, mas tá riscado, gente, confia. Agora eu vou cortar os 4 lados também bem em cima do risco. E ela vai ficar desse jeitinho. Eu vou fechar aqui o zíper para ficar mais fácil, para ficar melhor, né, na hora de costurar. Agora eu vou dar o acabamento nessas 2 laterais antes de fechar a caixa de leite. Então, eu vou pegar aquela faixa. Como eu disse, você pode usar também um viés pronto, não tem problema. Eu gosto de usar a faixinha porque fica tudo uniforme ali na parte de dentro, né? Fica tudo igual.
Vou pegar essa faixa, ela mede 5 centímetros, né, como eu falei, e vou passar uma costurinha medindo meio centímetro de máquina. Um pé de máquina, né, que é meio centímetro. Vou passar ali a costurinha. É bem simples essa costura, é como se fosse um viés mesmo. Aí eu vou puxar ela pra fora, virar do outro lado, dobrar essa parte unindo, né, com a lateral e dobrar novamente. E vou passar essa costura bem no cantinho. É como se realmente fosse um viés. Ó, coloquei a câmera mais próxima para aparecer melhor, para ver melhor, porque como é preto, né, fica um pouco difícil de ver. Mas é só passar a costurinha ali no cantinho, aí essa costura vai fechar e também dá o acabamento do outro lado. Isso eu vou fazer dos dois lados. Agora eu vou fazer os piques nessas laterais, antes de fechar a caixinha de leite. Para fechar a caixinha de leite, é só colocar o dedo ali no meio e unir o pique com a lateral que a gente acabou de fechar. Só que eu vou querer colocar a alcinha antes, então vou pegar aquela alcinha maior que tinha sobrado, né? E vou colocar ela aqui dentro. Essa alcinha você pode fazer o tamanho que você quiser também, se quiser fazer um pouco maior, ou se nem quiser colocar também, é opcional, você pode personalizar a peça do seu jeito. Vou passar a costura com a medida de um pé de máquina de novo. Agora, para fechar o outro lado, eu vou pegar a alcinha que tá lá dentro, tem que tomar cuidado para não torcer a alcinha na hora de passar ela pro outro lado. Então tem que prestar bastante atenção. Vou centralizar ela ali junto com o pique e passar a costurinha. Vou fazer isso também do outro lado, só que o outro lado eu vou colocar a minha etiqueta. Então eu vou escolher um dos lados para colocar a etiqueta. Também é opcional, né? Se você tiver uma etiqueta diferente, você pode colocar antes. A minha é esse tipo bandeirinha. Ó, aqui eu já costurei as 4 laterais. Eu vou virar no direito para ver se tá tudo certinho, para depois dar o acabamento por dentro. Então ela já tá aqui com uma carinha já de necessaire box, mas por dentro, né, tá sem acabamento. Eu vou virar no avesso de novo para dar esse acabamento do mesmo jeito que eu dei na lateral. Vou pegar a minha faixa, medindo 5 centímetros, e vou cortar aqui no olhômetro mesmo. Vou cortar aqui um pouquinho maior. Agora, eu vou dobrar as 2 pontinhas de cima e de baixo para o acabamento ficar melhor. Eu acho que eu devia ter escolhido outra cor para ficar melhor para enxergar. Mas é bem simples, é só dobrar para dentro a parte de cima e de baixo e passar a costurinha medindo um pé de máquina. Mudei aqui a câmera de novo, que eu acho que fica melhor para ver. Então, dobrei a parte de cima, dobrei a parte de baixo e passei a costura por cima dos dois. Agora, vou virar para trás, dobrar rente e passar a costurinha de novo. Isso eu vou fazer nos 4 cantos. Esse é um processo como se fosse o viés mesmo. Então, se você tem medo de costurar o viés, é bem simples fazer com a faixa também. Ó, ficou assim os 4 cantos. Essa parte que a gente faz, ela dá estrutura também na nossa necessaire. Eu vou virar aqui no direito, agora sim ela tá prontinha. Eu já passei o ferro de novo, não tem muita necessidade, porque como a gente já passou o ferro antes, não precisa passar agora. Mas se você quiser tudo perfeito, pode passar também. Para dar um toque final, eu vou colocar uma fitinha com uma miçanga aqui na parte do zíper. Você pode usar um zíper decorado também, você pode decorar do jeito que quiser essa parte do zíper para ficar mais a sua cara. Aqui eu tô usando o cordão de cetim e uma miçanga de plástico, mais conhecida como tererê também. Ela ficou assim, desse jeitinho. Eu vou queimar aqui com o meu isqueiro de emojis. Queimei as pontinhas para ficar tudo certinho. E tá pronta a nossa necessaire. Então essa daqui é a necessaire mini box. Se você quiser mudar o tamanho também, dá para fazer grande. Só mudar a medida, dá para fazer estojo. Então é uma peça bem versátil para dar de presente agora pro Natal também. Uma peça bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, né, deixa o like para incentivar o trabalho aqui, se inscrever no canal. E me seguem lá no Instagram também, que eu estou sempre por lá fazendo várias coisas legais. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!